Irmãos, nós vamos trazer hoje a exposição de Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9. Mantenha sua Bíblia aberta, é sempre bom ter uma outra versão para comparar o texto bíblico. Nós estaremos projetando na tela a versão NVI. Deus quer que sejamos bênçãos, mas isso exige renúncia e obediência. Conforme nós já vimos nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, Gênesis é o livro dos começos, das origens. Existe uma expressão em Gênesis, em hebraicos, que é Toledot. Toledot significa justamente a origem, o início, o começo, e às vezes traduzido no livro de Gênesis como genealogia. Mas o Gênesis, conforme nós já vimos, mostra a origem dos céus, mostra a origem da terra, dos animais, mostra a origem do pecado, mostra a origem dos homens, do pecado, mostra a origem das nações, daquelas linhagens diferentes dos filhos dos homens e dos filhos de Deus. Mostra como que os homens se rebelaram, como que os homens se afastaram de Deus, a ponto de Deus destruir a humanidade através de um dilúvio, só preservando uma família que foi a família de Noé. Mas mesmo assim, depois, os homens ainda se multiplicaram e ainda querendo afrontar a Deus, construíram uma torre, tentando atingir os céus. E Deus então provocou lá uma confusão de línguas, e esses homens se espalharam por todos os cantos da terra, para que se multiplicassem na terra, para que tornasse a terra populosa em todos os seus rincões. E nós vimos ao final do capítulo 11 que surgiu um personagem interessante da linhagem de Sem também, não é? Sem, um dos filhos de Noé. Da linhagem de Sem surgiu um personagem importante que era Abraão, ainda anteriormente conhecido como Abrão. E através de Abrão, irmãos, nós vamos ver a origem dos israelitas. O que Moisés está fazendo aqui com esse texto? Ele está instruindo o povo. Como que aquela nação surgiu? Lembrem-se que eles passaram de 400 a 430 anos escravos no Egito. Então foi tempo suficiente para eles perderem a identidade. Quem somos nós? E Moisés está dizendo: olha, vocês são povo escolhido. Deus formou vocês através de um homem chamado Abrão. Até então vocês são o povo de Deus. Essa promessa que a gente vai encontrar aqui no Gênesis capítulo 12, permeia toda a Bíblia e vai se cumprir mais tarde, quando o filho da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, andaria aqui nesta terra. Essa aliança, ela foi introduzida nesse capítulo, ela foi firmada no capítulo 15, foi reafirmada no capítulo 17, depois Deus reafirmou, Deus renovou, melhor dizendo, essa aliança com Isaac, renovou com Jacó, e várias vezes a Bíblia traz menção a essa aliança no capítulo 12. Eu gostaria que o irmão entendesse teologicamente a importância dessa aliança para toda a história bíblica. Mas uma das coisas que nós temos aprendido é que a Bíblia é o único livro. Ah, pastor, mas tem 66 livros, concordo.
Mas se você olhar bem, porque o único Espírito que inspirou os homens a escreverem os textos sagrados, você tem que olhar a Bíblia como um único livro. A mesma linha histórica perpassa por todos os livros da Bíblia. Qual é o personagem central da Bíblia, irmãos? Jesus Cristo. Aquele que pisaria a cabeça da serpente. E aqui nós estamos encontrando a continuação dessa história da redenção. Tudo começou com o chamado e comissionamento de Abraão. Então, em primeiro lugar, nós encontramos o chamado de Abraão. E esse chamado exige renúncia. Olhe de novo comigo o versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Se você se lembra bem, a família de Abrão e Tera, ou Terá, pai de Abrão, ainda estava vivo. Eles saíram de Ur dos Caldeus, lá em cima, desceram seguindo o rio Nilo, Eufrates, e chegaram até Arã, uma cidade fronteira com Canaã. Chegaram até Arã. Deus havia chamado Abrão lá em Ur. E nós vamos encontrar essa menção do chamado de Deus a Abrão em Atos capítulo 7, versículo 2. Deus chamou Abraão, e me permito usar esse nome, em Ur dos Caldeus ainda. E parece que o seu pai entendeu esse chamado e trouxe a sua família até Arã. Mas de Arã eles não passaram. Eles continuaram em Arã um bom tempo. Então, queridos juniores, o chamado de Abrão exige renúncia, ok? Exige renúncia. As bênçãos prometidas por Yahvé a Abrão exigiam o abandono da sua terra e família e a viagem a uma terra desconhecida. Exigiam o abandono da sua terra e família e a viagem a uma terra desconhecida. Nós encontramos isso nos 3 primeiros versículos, com ênfase nesse primeiro versículo. Irmãos, entendem que quando Deus fala assim, deixa a tua família, deixa a tua parentela e vá, o que Deus está propondo para Abrão? Ruptura com o passado. Infelizmente, muitos crentes hoje em dia querem crer em Deus, mas ainda botar um pezinho no mundo. Às vezes está nos cultos, mas o coração está no mundo, para os prazeres do mundo, para aquilo que o mundo oferece. Irmão, o chamado de Deus exige renúncia. Mais tarde, séculos mais tarde, Jesus foi falando com os seus discípulos e disse: olha, aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar os bens, família, por amor a mim, não é digno de mim. E aquele que não é digno de Jesus não vai entrar no reino dos céus. Pastor, isso é legalismo? Não, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que quando Deus te chama, Deus toca o seu coração de tal forma que o seu maior valor não é a sua família. O seu maior valor não é os seus bens. O seu maior valor não é o seu conforto ou o seu lazer. O seu maior valor é Deus na sua vida. Isso tem sido verdade, irmãos. Parece que a pandemia
veio trazer. Estava ouvindo um pregador famoso falando recentemente. Ele está falando, pai, tem muito crente que não voltou para a igreja ainda. Alguns até voltaram, mas sabe aquele meio que capinga? Eu estou andando assim, né? Meio que capenga, sabe, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. O chamado se resume em dois aspectos: sair ou deixar e ir. Sair ou deixar e ir. Primeiro, sair da terra, ou seja, sair da nação onde vivia, sair da nação onde havia construído a sua vida, deixar os laços com os costumes e práticas pagãs praticadas pelos caldeus. Irmão, se lembra que o nome de Abrão significa pai elevado, ou aquele que olha para cima. A ideia é o seguinte: Abrão, ou Abraão, como preferir, quando foi chamado por Deus, ele era um idólatra, um pagão, e Deus, pela sua graça soberana, chama um astrólogo, aquele que observava os céus. Por isso, pai elevado, aquele que olha para cima, observando as estrelas, possivelmente adorando ao Deus Lua. Deus, pela sua graça soberana, chama um pagão. Deus faz isso. Deus fez isso com cada um de nós, quando nós estávamos perdidos, abandonados, tomados pelas trevas do pecado, e Deus foi lá e, pela sua graça, nos chamou para a fé. Então isso era muito significativo na vida de Abraão. Era uma mudança, irmãos, de uma cultura pagã para uma cultura baseada nos princípios de Deus. Somos novas criaturas, temos novos valores de vida. Quem dita os nossos valores não é o Estado. Quem dita os nossos valores não são as pessoas dessa vida. Quem dita os nossos valores não é nem a igreja. Quem dita os valores é a palavra. É o próprio Deus através da sua palavra. Entende isso? Então, há um apelo ao abandono. Larga essa vida. Largue essa vida. Em segundo lugar, sair da parentela e da casa do pai significa deixar, significa abrir mão da segurança de um clã, de uma família. Abrão sairia daquela família, daquele clã, daquela tribuzinha que ele tinha, e era de fato. Lembra de uma... Bom, isso aqui eu vou mencionar depois. E ele sai de lá do meio daquela segurança e vai para uma terra, que eu te mostrarei. Ele está dizendo, olha, você tem que sair daqui e ir lá para o Afeganistão, ou você tem que sair daqui e ir lá para o sertão nordestino. Deus está dizendo, você sai, depois eu te mostro para onde que você vai. Isso não é fé? Eita fé, já pensou, Vânia? Enéas falou, Deus te mandou sair daqui. A gente vai sair. Vou levar Yasmin, levar o Canaã, mas para onde, Enéas? Não sei. Deus falou que vai mostrar. Irmãos, isso é uma fé, não é? Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. E ele, quando ele foi chamado por Deus, ele atendeu ao chamado de Deus e ele resolveu seguir as orientações de Deus. Eu vou. Deus mandou deixar, mas Abraão também estava deixando, sabe o quê? A sua primogenitura. Porque ele é o primeiro dos filhos de terra. E o irmão sabe que os primogênitos daquela época tinham vantagens sobre as famílias. Ele está deixando tudo aquilo que poderia trazer um certo conforto, um certo benefício para ele e para a sua família.
e ir para o lugar que o Senhor ainda iria mostrar. O chamado não havia sido ao todo explicado. Abraão tinha que seguir a ordem divina e ele, para onde Deus o estava mandando, e ele prontamente fez isso. Por isso, em segundo lugar, irmãos, nós encontramos bênção, promessa e comissionamento de Abraão. Bênção, promessa e comissionamento de Abraão. Olha os versículos 2 e 3 comigo. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Algumas versões, uma grande nação, não é isso? Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o amaldiçoarem e amaldiçoarei o que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bênção, promessa e comissionamento de Abraão. Irmãos, comissionamento tem a ver com delegação ou nomeação. Deixe-me repetir. Comissionamento tem a ver com delegação ou nomeação para cargo ou função. Em outras palavras, Deus delegou a Abraão a tarefa de ser uma bênção. Qual a sua tarefa? O que tu queres de mim, Deus? O que eu quero que você seja uma bênção. Ser tu uma bênção. Essa nomeação, ou esse comissionamento de Abraão, veio acompanhado de algumas informações importantes. Em primeiro lugar, Deus faria de Abraão uma grande nação e que seria abençoado e engrandecido. Através da bênção de Deus sobre Abraão, os povos iriam reconhecer que Deus é o Senhor. Iriam reconhecer a ação de Deus. Eu me lembro que lá no capítulo 21 de Gênesis, o Abimeleque, que parece mais um título do que o nome, ele chega para Abraão, ele já era Abraão, e diz assim: eu sei que Deus está contigo, pois tu prosperas em tudo aquilo que você faz. Entende? O que tu fazes, para usar a flexão verbal correta, concordância verbal. Eu sei que Deus está contigo, porque tu prosperas em tudo o que tu fazes. Alguns dizem que a nossa prosperidade hoje em dia demonstra a bênção ou não de Deus. Não é isso. Não é essa doutrina aqui. Naquele povo, naquele meio, em meio a uma nação pagã, não havia conhecimento de Deus naquela época. Deus iria usar a bênção, a prosperidade de Abraão para chamar a atenção daquele povo para a realidade do Deus vivo, que eles adoravam a um Deus falso. Estou entendendo, irmãos? A prosperidade de Abraão era um meio para que Deus fosse, ou para que Deus sobressaísse em meio àquela multidão de deuses falsos, mais de 10 deuses que aquelas nações adoravam. Então, Deus faria de Abraão uma grande nação. Peraí, Abraão estava com quantos anos? Quantos anos estava Abraão quando Deus disse, e ele foi lá para Canaã? 75. Muito obrigado. 75 anos. Sara era uma mulher fértil. Ela era fértil. Observe que Deus está provocando um contraste aqui. Eu estou te chamando, Abraão. Mas Deus já está com 75, não, você vai. E você vai
de você vai vir uma grande nação, e de uma mulher que é infértil. Olha só. Deus está dizendo, sou eu que vou fazer. Não se preocupe. Sou eu que vou providenciar tudo isso. Em segundo lugar, o que Deus diz aqui nesse texto? Aqueles que amaldiçoassem Abrão seriam amaldiçoados. E aqueles que abençoassem Abrão seriam abençoados. Irmãos, quando alguém amaldiçoa ou abençoa um representante de Deus, está amaldiçoando ou abençoando o próprio Deus. O que fizessem com Abrão é como se estivessem fazendo ao próprio Deus. Vamos supor que o embaixador da Inglaterra, lembrando o fato ocorrido recentemente, o nosso país afrontasse o embaixador da Inglaterra. Isso seria considerado uma afronta direta, não ao embaixador, mas ao rei da Inglaterra atual. Entende o que eu quero dizer? Eles afrontando ou tratando bem ao representante de Deus, é como se estivessem fazendo para o próprio Deus. Mas essa comissão também se encerra com uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, através da sua descendência. A palavra descendência também pode ser traduzida como semente. O que na realidade nós podemos entender aqui é que através do descendente de Abrão, todas as famílias seriam abençoadas. Aí, como bons teólogos que os irmãos são, quem é o descendente de Abraão? Pode falar. É Isaac? Esse texto está se referindo a quem, irmãos? Jesus. Através de Jesus, todas as famílias seriam abençoadas. Em terceiro lugar, nós encontramos a obediência de Abraão. A obediência de Abraão. Versículos 4 a 6. Vamos ver primeiro os versículos 4 e 5. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Algumas observações importantes. Em primeiro lugar, aliás, antes dessas observações, fazer algum comentário. Nos versículos 4 e 5. Eles devem ter ficado em Harã por um bom tempo. Eles devem ter ficado em Harã por um bom tempo. Foi tempo suficiente, irmãos, para Abrão enriquecer. Ele tinha servos, ele tinha bens, ele havia casado, e Deus falou: vai com isso tudo lá, para essa terra que eu vou te mostrar. Ok? Essa chegada de Abrão na terra de Canaã foi por volta de 2.900 anos antes de Cristo. Pastor, por que essa data? Até Abraão é o chamado de proto-história, não havia evidências históricas ainda. A partir de Abraão existem evidências arqueológicas que mostram a caminhada de Abraão na terra prometida. Alguns destaques agora, sim. Em primeiro lugar,
Abraão já tinha 75 anos. Talvez alguns se achassem velhos, né? Entendeu? Ah, você vai ser pai de uma grande nação. Sai daqui. Mas eu já tenho 75 anos. E minha mulher já está beirando os 70. É meio difícil. Não, mas eu vou fazer essa obra. Alguns poderiam se entender velhos demais para o chamado divino. Eu me lembro de um pastor que ele foi morto. Ele era missionário. E ele pregou o evangelho a vida dele toda. E ele sentiu no coração que deveria pregar o evangelho num determinado país. E ele foi lá pregar. Ele já tinha uma certa idade. Ele falou, não, você já tem uma certa idade, mas Deus está chamando, eu vou lá, vou pregar. Enquanto estava pregando, ele prenderam e deram uma surra no velho. Ele teve que vir de volta para o país dele, se tratar, não era brasileiro, se tratou, passou lá o tempo de tratamento. Sabe o que ele fez, irmãos? Depois que ficou bom, mesmo lugar, para pregar o mesmo evangelho, e ali deu a sua vida. E ali as pessoas o mataram. Irmãos, não existe velho demais para ser chamado por Deus. Não existe. Em segundo lugar, outro destaque que nós contamos aí é que Ló foi com ele. Os irmãos sabiam, os irmãos já viram, né? Eles sabem que na história o pai de Ló havia morrido ainda em Ur, na cidade de Ur, antes deles descerem de Ur e irem para Harã. Então, é como que se Abrão tivesse adotado Ló. Certo? Não fala assim, mas Abrão levou seu sobrinho lá para deixar a parentela? Não. Quem sabe na cabeça de Abrão ainda, ele tinha a seguinte ideia, estou velho, Sara está velha, Ló vai ser meu herdeiro. Não é? É como se ele tivesse adotado o seu sobrinho o acompanhou. Em terceiro lugar, enquanto estavam em Harã, Abrão teve uma certa prosperidade, e nós já falamos sobre isso. Versículo 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Siquém, uma cidade cananeia, situada no vale entre o monte Ebal e o monte Gerizim. Gerizim com G e com Z. Então, Siquém, uma cidade cananeia, situada no vale entre o monte Ebal e o monte Gerizim. Aí você fica pensando assim, peraí, eu já ouvi esse nome. Monte Ebal, Gerizim. Se você lembrar um pouco da história bíblica, vai vir à sua memória o fato de o povo ser ensinado a respeito de bênção e maldição. Alguns representantes do povo estariam no monte Ebal, de onde sairia maldição, e outros estariam no monte Gerizim, de onde viria a bênção. E Siquém era uma cidade cananeia que ficava no vale, justamente entre esses dois montes. Naquele momento, Deus ensinou para o povo o seguinte: olha, se vocês forem obedientes, vocês serão abençoados. Mas olhando para o outro lado, se vocês não forem obedientes, vocês receberão todas as maldições contidas nesse livro, inclusive o cativeiro. E a gente vai ver que isso se realiza mais para frente. Então, só para os irmãos estudarem comigo aqui, Abrão partiu de qual cidade mesmo, irmãos? De Harã. O Ur foi para Harã, não é isso? E de Harã agora está indo para
Siquém, certo? Estou acompanhando a caminhada de Abrão. Essa distância, para os irmãos entenderem o quanto que Abrão andou inicialmente, é mais ou menos 859 quilômetros. É a distância do Rio a Curitiba. 859 quilômetros. De Harã até Siquém. Andou bem, né? Andou bem. Mas ele foi, de acordo com o mandado do Senhor. E ele atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré. Não é isso que diz o texto? Possivelmente, Moré era um morador da região. Alguns até identificam como uma figura religiosa, porque Siquém era uma cidade de culto pagão naquela época. Carvalho de Moré, e o Novo Testamento na linguagem de hoje, traz essa anotação, era um símbolo religioso. Carvalho é uma árvore enorme, e aqueles cananeus, eles prestavam os seus cultos pagãos debaixo daquelas árvores, daquele carvalho. Então aqui está sendo destacado a idolatria daquele povo. Moisés está escrevendo esse texto, irmãos, 700 anos depois que Abrão entrou em Canaã. E esses cananeus aqui mencionados, Moisés já está usando uma linguagem própria da sua época. Esses cananeus seriam aqueles que guerreariam contra o povo de Deus. Quarto lugar e último, o Senhor reafirma o seu chamado e Abrão cultua a Deus. O Senhor reafirma o seu chamado e Abrão cultua a Deus. Versículo 7. Leiam comigo o versículo 7, conforme está projetado. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Muito bem. Irmãos, darei esta terra. Deus estava lidando com Abrão na base de uma promessa particular. Deus estava lidando com Abrão na base de uma promessa particular. Mas essa promessa tinha vista o futuro, tinha visto os elevados propósitos de Deus na história da redenção. Canaã foi escolhida como uma terra, como a terra mais apropriada para que Deus revelasse, demonstrasse ou se revelasse aos homens. E através dessa terra é que viria a salvação do mundo. Deus assim decidiu. O que Abrão fez ali? Abrão construiu um altar. Lembra que eu falei do carvalho de Moré, que é um símbolo da religião pagã, e que Siquém era uma cidade altamente idólatra? Abrão está cultuando a Deus ali, naquele lugar, mostrando ao povo quem é Deus, fazendo uma confissão pública da sua religião, estabelecendo uma adoração ao Deus verdadeiro, declarando fé nesse Deus perante os homens. Que coragem desse homem! Que coragem desse homem! Aonde Abrão firmava sua tenda, ele ali fazia um altar.
Abraão caminhava, peregrinava, e aonde ele construía, firmava sua tenda, ali também ele fazia um altar para cultuar ao Senhor. Altar dedicado ao Senhor. Mas qual era a vontade do Senhor? Darei essa terra à sua descendência. Interessante. Sua descendência. Por que não suas descendências? Já que Deus havia afirmado que os descendentes de Abraão seriam como o pó da terra, como as estrelas do céu. Por que não suas descendências, mas sua descendência? Lembra do que eu falei? Que descendência também significa semente? Aqui é uma alusão clara àquele que viria da semente da mulher, ou que seria a semente da mulher, sobre Jesus Cristo, que viria séculos mais tarde. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. O que ele fez ali, irmãos? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu gosto muito disso. Invocou o nome do Senhor, seguindo o costume de Enos, seguindo o costume de Enoque, seguindo o costume de Noé, foram homens que construíram altares. Abraão, então, está sendo colocado na mesma posição desses adoradores de Deus. Então, versículo 8, continuou sua caminhada, chegando a uma região próxima onde o povo se encontrava agora. Aquele povo, o povo hebreu, está ouvindo essa história narrada por Moisés. Estava numa região próxima a Ai e a Betel. Lembram-se, desde o início, que eu falei que esse povo estava nas campinas de Moabe. À frente estava o Rio Jordão. Do outro lado do Rio Jordão, Jericó. E um pouco mais distante, a cidade de Ai, onde haveria uma batalha posteriormente. Versículo 9. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Talvez algumas versões falem em direção ao sul, certo? Ao sul de Canaã. Ok? Por que Abraão tinha que caminhar tanto, pastor? Por que tinha que peregrinar? Em primeiro lugar, ele tinha que conhecer a terra. Em segundo lugar, durante a sua caminhada, ele ia construindo altares, propagando, difundindo a fé no Deus verdadeiro, tomando posse, então, dessa terra. Uma região menos desejável para plantar trigo, porém melhor para sua vocação de pastor. Essa é a vocação de pastor de ovelhas. Então, depois da adoração, a obediência continua. Então, atenção, juniores. Depois da adoração, a obediência continua. Eu gosto muito de alguns tapetes que são colocados na entrada dos templos, de alguns templos, em que diz assim: entrai para adorar, sair para servir. Irmãos, adoração e serviço andam de mãos dadas. Adoração e obediência se conjugam no mesmo tempo. Deus não aceita a adoração de um desobediente,
de um rebelde, de alguém que não ouve a voz de Deus. Deus não aceita essa adoração. Ele então prosseguiu em sua peregrinação, indo cada vez mais para o sul. Algumas aplicações e implicações, irmãos, que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. Primeiro, existe ainda hoje esse chamado de Abrão? Eu acho que sim. É para todos os crentes esse chamado para ser bênção para as nações? Ou somente para alguns especiais? Uma elite religiosa, uns clérigos religiosos, uns sacerdotes, é isso? Todo o povo. Irmãos, como temos aprendido, o chamado para ser bênção para as nações é para todos os crentes. Isso se faz através de pregação e testemunho. Todo crente, quando se converte, ele recebe o chamado para obediência e para ser luz para os povos. Todo crente, deixa eu repetir isso aqui. A voz está falhando, mas eu acho que vai dar para ouvir bem, não é? Todo crente, quando se converte, ele recebe o chamado para a obediência e para ser luz para os povos. Todo crente. Segundo lugar, o que Deus está querendo, já que você foi chamado para ser bênção, o que Deus está querendo que você deixe para que o sirva de forma plena? Sempre existe um deixar. Sempre. Deus te chama para ser bênção, mas você vai ter que deixar alguma coisa. Há sempre o aspecto de morte e de renúncia. Morte para o eu, morte para essa vida. Há sempre o deixar. O que Deus quer que você deixe para que o sirva de forma plena? O que tem tomado o seu coração? O desejo de ser obediente a Deus, tornando-se bênção para as pessoas, ou as distrações dessa vida? Se Abraão tivesse se distraído com o que tinha, lembra-se que ele ficou rico lá em Harã? Se tivesse se distraído com as riquezas, aonde ele estava, o plano de Deus para a salvação da humanidade ficaria comprometido. Mas ainda bem que esse Deus tem tudo sob o seu controle. Em terceiro e último lugar, Abraão sempre separava um tempo para adoração. Irmãos, não basta servir ao Senhor sem que se tenha um profundo sentimento de adoração. Precisamos clamar para que Deus tome o nosso coração. Uma vez perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, e ele disse: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, ou com todo o seu pensamento. Ame ao Senhor com tudo aquilo que você é. Mas essa realidade só é possível através da fé em Cristo. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele passa a habitar em nós e nos dá tudo aquilo, todos os recursos necessários para que possamos agradar a Deus, ser obedientes ao Senhor. Você quer ser bênção como Abraão? Você quer ter uma vida, ou melhor dizendo, quer ter uma fé igual a de Abraão? Então comece crendo em Cristo. Comece crendo na obra de Cristo na cruz do Calvário. Com isso, tudo será possível.
mas sem Jesus não há como ser luz e bênção para essa nação. Se tu uma bênção. Amém, irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui na tua casa. Obrigado por essa palavra. Quem sabe tu tenhas despertado alguém para fé em Cristo, para receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quem sabe tu tenhas despertado algum crente para uma fé de qualidade, para uma vida de obediência a Ti, para uma vida de resposta ao Teu chamado. Ó Deus, venha nos abençoar, que o Teu Santo Espírito mova os corações. Em nome de Jesus. Amém.